Bom dia, moçada. E aí, vamos a mais uma aula? Todo mundo desperto, todo mundo feliz, todo mundo bem disposto. Então, hoje a aula nós vamos falar sobre o que a meiose tem com a variabilidade genética e por que isso é tão importante. A variabilidade genética pode ser definida como a diferença no material genético dos indivíduos de uma determinada população. Isso se explica o quê? Vamos supor na nossa população. Explica que alguns são altos, outros baixos, alguns têm olhos verdes, outros têm olhos castanhos, a cor de pele é mais clara, a cor de pele é mais escura. Então, isso é a diferença que é encontrado no material genético que possibilitou essa variação. Essa variação na carga genética de uma população tem um papel fundamental na evolução das espécies, uma vez que a seleção natural atua selecionando os genótipos mais vantajosos em uma determinada condição ecológica, tornando raros os que são desvantajosos para essas condições. Quando nós estudamos evolução, vocês viram que existe a variabilidade genética, que os indivíduos são diferentes entre si. Quem é que sobrevive? Quem tem a característica que o torna mais apto a viver naquela população. Então, que eles se saem melhor ou para conseguir alimentos, ou para fugir de predadores, ou para conseguir fecundar uma fêmea. Então, isso é possível por conta da seleção natural. Lembra que eu expliquei para vocês que se uma cadela dá cria, os mais fracos sobrevivem hoje porque nós tiramos os mais fortinhos e colocamos os mais frágeis para mamar, mas na natureza não é isso que acontece. Quem nasce frágil, ele é o que vai morrer. A variação genética entre os indivíduos pode ser resultado de mutações, lembra, de alterações no DNA. Ele mudou porque ficou diferente. Essas mutações podem ser naturais no DNA. O fluxo gênico entre as populações é quando a população de um local lembra que ela pode ter um isolamento geográfico. E com esse isolamento geográfico, as populações vão ficar em locais diferentes, podem ter mutações diferentes e a seleção natural, dependendo do ambiente, vai selecionar o que for apto para um lugar nem sempre vai ser apto para o outro. É o caso, por exemplo, de um animal que nasça num lugar muito frio com o pelo curto, que não vai protegê-lo contra aquele frio intenso. Quem é que vai sobreviver? Aquele que tem pelo mais longo. E outra coisa que provoca variabilidade genética é a reprodução sexuada, que aí vai envolver mistura de material genético. As mutações são mutações aleatórias no DNA. Então, elas acontecem por acaso e o local que ocorre também é por acaso, o qual determina a aparência, comportamento e a fisiologia dos organismos. Fisiologia é como é que eles funcionam. Essas mudanças no DNA são as principais responsáveis pela variabilidade genética entre os indivíduos de uma população. E elas ocorrem, na maioria das vezes, de formas naturais, quando o DNA não se replica corretamente. Então, quando nós temos na intérfase aqueles momentos de checagem se o DNA está correto, muitas vezes a checagem não é eficaz e ele sai danificado, ocasionando, então, uma mutação. Essa mutação pode ser boa ou pode ser ruim. Mudanças no DNA também pode ser causado por ter fontes externas, como sua exposição a produtos químicos. Tem produtos que provocam mutação. Por exemplo, quem é fumante, produtos do cigarro provocam alterações no DNA que pode provocar o aparecimento de câncer. Radiação ultravioleta em pele muito clara tem a tendência de fazer mutação em DNA que pode provocar formação de tumores. Tudo isso nós já vimos.
O fluxo gênico ou migração é um movimento de genes de uma população para outra. Então, quando existe a população, essa mudança que provocou ali um isolamento com a população original, ela vai passar a ter fluxo gênico, mistura de genes com a população em que ela chegou. Essa troca de genes pode ser feita de diferentes maneiras, como a dispersão de indivíduos que pode se estabelecer em uma população diferente, é o que eu acabei de falar, da de que nasceu, ou mesmo um grão de pólen sendo transportado a um local distante. Novas combinações gênicas podem ocorrer em uma população através da reprodução sexuada. Quando os organismos se reproduzem sexualmente, ocorre uma mistura genética, resultando em novas recombinações de genes. Então aí vai misturar os genes do pai com os genes da mãe, os genes do macho com os genes da fêmea. Isso é percebido facilmente. Os filhos nunca são iguais aos seus pais e nem aos seus irmãos, com exceção de gêmeos idênticos, que aí eles são clones, eles vão ter o mesmo material genético. A principal importância da variabilidade genética é que através dela ocorre a evolução e adaptação dos organismos ao ambiente. Lembrando, evolução é mudança, e com essa mudança pode tornar o indivíduo apto ao ambiente, aí ele sobrevive. Se a mudança, a evolução não deixou o indivíduo apto a viver naquele ambiente, ele vai morrer. A variabilidade genética contribui para a persistência evolutiva das espécies. Por quê? Porque se uma população, todo mundo tivesse a mesma genética, se um adoecesse, todos iriam adoecer. Se um morresse por causa da doença, todos iriam morrer, então iria extinguir aquela população. Isso não acontece devido às variações genéticas que estão presentes na população. A perda da variabilidade genética, então, diminui a possibilidade das populações se adaptarem em resposta às mudanças ambientais. Então, quando o ambiente muda, são essas variações que permitem à população sobreviver. Aqui nós vemos o par de cromossomos homólogos. Lembra, aqui é o centrômero e aqui os braços dos cromossomos. Durante a intérfase, na fase S, vai ocorrer a duplicação. Então, aqui eu tenho um cromossomo simples, aqui eu tenho um cromossomo duplo formado por duas cromátides. Enquanto o DNA estiver ligado ao centrômero, cada DNA é conhecido como cromátide. Só vai ser chamado de cromossomo no momento em que ocorrer a separação. Essa cromátide é a irmã dessa, essa é a irmã dessa. E essa é o homólogo a essa. Ela tem os mesmos tipos de genes, mas não os mesmos genes. A variabilidade genética e a meiose. A meiose é um importante fator para a ocorrência da variabilidade genética nos organismos de reprodução sexuada. Esse tipo de divisão celular é um processo reducional. Estão lembrados? Na última aula, nós falamos que ela é reducional pelo fato de reduzir pelo meio o número de cromossomos da espécie. Então, a partir de uma célula-mãe, que é a célula que vai entrar em divisão, são originadas 4 células-filhas com metade do número de cromossomos. Lembre-se, isso ocorre porque na meiose há apenas uma duplicação de cromossomos que ocorre na fase S da intérfase com 2 divisões consecutivas. A meiose é responsável por estarmos aqui. É ela que garante a manutenção dos números de cromossomos da espécie, já que na fecundação os gametas devem apresentar a metade do número de cromossomos de uma célula somática. Por quê? Porque com a meiose, as células de reprodução vão ficar com a metade do número da espécie. O que um gameta vai fazer? Vai se encontrar com outro gameta. Metade de um espermatozoide, mais metade de um óvulo, vai formar um zigoto com o mesmo número de cromossomos da espécie. Como você já sabe,
A meiose é responsável pela formação de gametas em animais e pela formação de esporos em vegetais. Por isso que a nossa meiose é gamética. E dos vegetais a meiose é espórica, porque vai formar esporos. Matéria que vocês aprenderão o ano que vem. A variabilidade genética está diretamente relacionada com a meiose, uma vez que durante esse processo de divisão celular ocorre o crossing over, que é um processo de recombinação cromossômica que tem como sua principal característica a troca de partes cromossômicos quando estão pareados. Nós também já vimos, mas nós vamos rever. Essa troca de material genético entre os cromossomos homólogos de origem paterna e materna é fundamental para uma elevação de variabilidade genética nos gametos formados. Para que isso ocorra, esse pareamento de cromossomos homólogos, é necessário que se forme o complexo sinaptonêmico. Então aqui vocês estão vendo o cromossomo homólogo duplicado. Como é que eles ficam juntos? Como é que eles ficam pareados? Porque aqui vocês estão lembrados que nós já falamos sobre isso, existe o complexo sinaptonêmico, que nada mais são que proteínas que estão ligando esses cromossomos para que possa ocorrer o pareamento. Isso vai ocorrer na prófase 1 da meiose. Então vejam, no zigóteno, ele é na prófase 1 da meiose, do grego zigon, par, porque vai formar o par, inicia-se o emparelhamento dos cromossomos homólogos graças à formação de uma estrutura eminentemente proteica, o complexo sinaptonêmico. Então aqui são todas proteínas. As proteínas do complexo sinaptonêmico organizam-se formando uma estrutura tripartida. 1, 2, 3. 3 partes. Com um elemento central e 2 elementos laterais. O elemento central se une aos elementos laterais entre si. Cada cromossomo homólogo duplicado associa-se a um elemento lateral, aqui. O complexo sinaptonêmico possibilita o pareamento dos cromossomos homólogos e permite a ocorrência do crossing over. Falando então sobre o crossing over. O fenômeno do crossing over ocorre sempre, mas o local onde ocorre é aleatório, é por acaso. Logo após a troca dos segmentos dos homólogos, os homólogos começam a se afastar e aparecem os quiasmas, que indicam os locais onde ocorreu o crossing over. Neste momento, as cromátides já estão com os segmentos trocados. A permutação provoca a recombinação, fornecendo novas composições que aumentam a variabilidade genética. Cada bivalente humano apresenta de 2 a 3 quiasmas. Assim, temos de 46 a 72 novas combinações gênicas casuais em cada meiose, então em cada formação de gameta. Então vamos lá. Aqui o cromossomo já está duplicado e ele está pareado. Não está aparecendo aqui o complexo sinaptonêmico para vocês saberem o que está acontecendo. O que está acontecendo aqui? A permutação. Permuta significa troca. Se vocês verem aqui, ele está todo azul e aqui amarelo. Quando eles se separam, eles trocaram partes das cromátides. Então, quando eles se separarem, um gameta formado deste lado só vai ter genes desse cromossomo. E este? Vamos supor que este azul fosse o do pai, esse teria mais características do pai. E quem herdasse esse? Mais características do pai e menos da mãe. E quando separasse esse? Mais características da mãe e menos do pai. E quem herdasse esse? Mais características, só características da mãe. Então aqui aconteceu o crossing over, a permuta, a troca. Vejam novamente que onde ocorreu a troca é chamado de quiasma. Então aqui é um ponto de quiasma. Quando eles se separarem, neste local do quiasma,
é que o local onde que ocorreu a troca. Então, o fenômeno que ocorre na prófase da meiose 1, onde os cromossomos homólogos se aparelham e as cromátides homólogas se entrelaçam. Está aqui. Sofrem quebras e fazem permutas, trocas de segmentos cromossômicos, aumentando assim a variabilidade genética durante a formação dos gametas. E a taxa de permutação? Os geneticistas descobriram que a taxa de permutação entre dois genes localizados no mesmo cromossomo está relacionada à distância entre esses dois genes, já que quanto mais próximos eles estiverem, menor será a probabilidade de ocorrência de crossing over. Vejam de novo. Aqui, quanto mais próximos eles estão, menor é a probabilidade de ocorrência. Quanto mais distante, maior. Então, foi aqui que ocorreu a troca, o crossing over, e formou o quiasma. Meiose não disjunção. Não disjunção significa que não ocorreu a separação dos cromossomos como deveria. Nós estudamos na outra aula, lembra as síndromes? Síndrome de Turner, síndrome de Down. Então, por que isso ocorre? Se vocês olharem aqui, na meiose 1, antes aqui tinham 2 cromossomos duplicados. O que aconteceu na meiose 1? A separação dos cromossomos homólogos. Então, até aqui tudo bem. Veio um inteiro branco para cá e um inteiro preto para cá. Este, na meiose 2, quebrou aqui e teve normal a formação. Metade para cada um. Ali, ó, aquele é um duplo. Aqui é um simples. Neste daqui, vocês notem que não ocorreu a separação, não ocorreu a disjunção. Então, apenas uma das células, um dos gametas, ficou com 2 cromossomos e essa ficou sem nenhum. Então, aí é que vão ocorrer as trissomias, as monossomias, como nós vimos na aula anterior. Se não estão lembrados, voltem na aula. Então, o que acontece numa fecundação normal? Um homem tem 46 cromossomos paternos, 2N nas células somáticas, que estão as células do corpo. O mesmo acontece com a mulher. Aqui nós estamos vendo que o cariótipo do homem e da mulher só difere nessa parte de cromossomos. A mulher tem 2X e o homem tem um X e um Y. Neste caso, o que aconteceu? Durante a meiose, ele formou células de reprodução chamadas espermatozoide, que é N, que tem a metade do número de cromossomos, 23. O mesmo aconteceu com a mulher. Ela formou o ovócito N com 23 cromossomos. Na fertilização, no encontro, formou um indivíduo com o número de cromossomos normais. Como é que eu sei que essa criança é uma menina? É só olhar aqui, que tem 2 cromossomos, X igual ao da mãe dela. É isso que vocês têm que aprender a observar. Então, os defeitos na meiose ocorrem pela não disjunção, pela não separação. Às vezes, durante o processo de meiose, podem ocorrer erros como a não disjunção dos cromossomos, que podem levar à inviabilidade do indivíduo. Ou ele não sobrevive, ou a doença que ele vai ter vai ser incurável, como, por exemplo, a síndrome de Down. Então, novamente, aqui ocorreu a não disjunção na meiose 1. Olha, os 2 cromossomos duplos vieram para essa ficou sem nenhum. Este partiu, ficou 2 para cada um. Este ficou sem nenhum, que já não tinha ali. Aqui, vocês notem que ocorreu a não disjunção na meiose 2. Aqui aconteceu certinho. Um inteiro aqui, um inteiro aqui. Este partiu certinho. Este ocorreu não disjunção. Então, ficaram com 2 cromossomos aqui e nenhum aqui. Os gametas que contêm cromossomos a mais podem manter a vida, apesar de gerar indivíduos doentes, com aquelas síndromes que nós já estudamos. Mas os gametas que ficam sem o cromossomo não levam à vida, então eles não sobrevivem. Terminamos aqui a nossa aula e lembre-se, pedras no caminho, eu guardo todas. Um dia vou construir um castelo.
Um bom dia para vocês, um grande abraço.